Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Marcos Aurélio de Química. Vamos aqui para mais uma aula onde a gente vai relembrar alguns conceitos importantes. Alunos, hoje nós vamos falar sobre transformações químicas, ou seja, reações químicas. Então, só para a gente poder se situar no conceito, tá? Transformação química é tudo o que muda a identidade da matéria, tá certo? Então vamos lá, dar alguns exemplos aqui de transformações químicas, tá? Transformação do gás hidrogênio do gás oxigênio em quê? Em água. É uma transformação química. Agora, se eu pegar e rasgar o papel, isso é uma transformação química? Não, isso é o que? Uma transformação física. Por que é uma transformação física, professor? Porque eu simplesmente reduzi o papel de tamanho. Ou seja, o papel não mudou sua identidade. Ah, entendi, professor. Então é isso, né? É isso. Ó, tô com gelo, água no copo com gelo. É uma transformação química, mudança da água do estado sólido para o estado líquido, uma transformação física. Transformação física. Por quê? Deixou de ser água só porque é gelo e virou água líquida? Não, então isso é transformação física. Tá? Agora, queimei o papel. Aí é uma transformação química, tá certo? Então a gente tem que ter saber diferenciar as transformações químicas de transformações físicas. Tá certo? Então, mudou a identidade da matéria, né? Virou transformação química. Eu tenho o quê? Os reagentes e os produtos. Tenho uma coisa, tá certo? Ou duas coisas, duas moléculas juntas, que depois vão transformar em outro produto diferente, tá? Os átomos vão o quê? Se rearranjar, tá certo? Não vão ser mais o mesmo átomo, vão ser às vezes uma molécula junta, como no caso da síntese da água, né? Hidrogênio mais oxigênio dá o quê? Água, uma molécula diferente, tá certo? Então, ó, só reforçar, reação química é a transformação de uma ou mais substâncias em novas substâncias. Então, vamos pegar o exemplo da água aí, que é um exemplo muito bacana que a gente consegue ver e a gente consegue perceber alguns conceitos aí bem legais, bem interessantes aí e diferentes, tá certo? Então, olha só, pessoal, vem comigo. H2, hidrogênio. Isso aqui significa que eu tenho o quê? Dois átomos de hidrogênio. Uma molécula que contém dois átomos de hidrogênio, tá certo? O mais significa reação, tá? Então, H2 mais O2, aqui eu tenho o quê? Dois átomos de oxigênio, tá? Então, dois átomos de hidrogênio com dois átomos de oxigênio formam uma molécula de água. Eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ó, nós temos um problema aí, né, pessoal? Porque segundo a lei de Lavoisier, né, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá certo? E a lei de conservação de massas de Proust, o que é que ele fala? A mesma quantidade de massa que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Ou seja, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio e aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio. Ok, certinho. Aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, só que aqui eu tenho apenas um átomo de oxigênio. Tá certo? Nesse primeiro momento, pessoal, não vou ensinar balanceamento de equações, não. Mas essa equação aqui, ela não está balanceada. Tá certo? Então eu vou balancear ela aqui pra gente poder conseguir ter um entendimento principalmente dessas duas leis que eu falei, pra gente entender como é que funciona uma reação química. Tá certo? Então, para eu balancear essa equação, tá certo? Eu vou colocar aqui um coeficiente 2, tá? Isso aqui é um coeficiente. E quando eu vejo esse coeficiente, quer dizer o quê? Que essa minha molécula inteira está sendo multiplicada por 2. Ou seja, eu tenho quantas moléculas? Eu passo a ter quanto? Duas moléculas de água. Tá certo? Então aqui nós temos duas moléculas de água. Tá certo? E aí ó, acertei os hidrogênios, os oxigênios, né? Tem 2 que multiplica 1, tem 2 agora do lado de cá e 2 aqui. Porém, olha o hidrogênio. 2 vezes 2 tem 4. Aqui só tem 2. Então eu venho aqui e coloco o outro coeficiente aqui na frente. Tá certo? Então agora balanceei a nossa equação química. Eu tenho aqui nos reagentes 4 hidrogênios reagindo com 2 oxigênios, formando duas moléculas de água. Tá certo? Então isso é uma reação química. Quando eu tenho dois ou mais elementos reagem entre si e formam moléculas novas. Então, pessoal, para ilustrar isso que a gente está falando sobre as ligações químicas, tá? Eu trouxe um modelinho
tá certo? Para poder ficar mais fácil o nosso entendimento, tá certo? Então, olha só, aqui os branquinhos nós representaremos os átomos de hidrogênio, tá certo? Então aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Lembrando que as ligações químicas, elas ocorrem entre os elétrons, tá certo? Então quem faz as ligações químicas são os elétrons. E elas são representadas assim, ó, geometricamente, dessa forma, a ligação entre hidrogênio e hidrogênio, tá certo? A molécula de H2, tá? Isso aqui é uma ligação simples, tá certo? Entre os elétrons, tá certo? Um elétron de cada hidrogênio está fazendo uma ligação entre eles, tá certo? E como nós temos aqui duas moléculas de hidrogênio, então eu tenho que representar para vocês duas moléculas de hidrogênio, tá? Ô, professor, mas não podia ser H4? Não, não, H4 não existe, tá certo? Existe isso aqui, ó, H2, esse é o gás hidrogênio, tá certo? Nas ligações químicas nunca vai existir H4, tá certo? Então, H2, então tem duas moléculas de H2, tá certo? E o oxigênio nós vamos representar pelo modelinho azul, tá certo? E a ligação do oxigênio é desse jeito aqui mesmo, pessoal. Olha que bacana. Ó, a ligação o quê? Eu tenho duas ligações. Eles estão compartilhando dois pares de elétron, tá certo? Então uma ligação dupla. Ou seja, essa é uma ligação simples, porque está compartilhando um par de elétrons. Aqui uma ligação dupla. O oxigênio está compartilhando dois pares de elétrons. Lembrando que isso aqui é uma substância simples. Isso é uma substância simples. Tá certo? Então vamos lá. Fazendo a reação certinho, ó. 2H2 mais O2, vamos dar o quê? Duas moléculas de água. Olha para vocês verem que legal. Vamos contar aqui para a gente poder confirmar a lei de Lavoisier, que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e a lei de Proust das conservação de massa. Tá certo? Que a mesma quantidade em massa que nós tivermos nos reagentes, nós vamos ter nos produtos. Então vamos lá. Quantos átomos de hidrogênio nós temos aqui? Quantos? 4, né? 4 átomos. E quantos de oxigênio nós temos aqui? 2 átomos, tá certo? Então 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Vão formar o que, pessoal? Olha que legal, ó. Rearranjando as moléculas, tá certo? Ligação química é o que mesmo? Rearranjo dos átomos, tá? Então os átomos estão se rearranjaram e fizeram a ligação química, ó. 2H2O, tá certo? Então vamos fazer o balanço aí de átomo. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui agora? 1, 2, 3, 4. A mesma quantidade que eu tinha aqui. E de oxigênio, quantos que eu tenho? 1, 2. Ou seja, fizemos uma ligação química entre hidrogênio e oxigênio. Professor, essa ligação química ocorre assim espontaneamente? Não, a gente tem que ter energia, né? Tem que ter lá uma faísca elétrica, uma carga elétrica que vai incentivar a fazer essa ligação química, transformar o hidrogênio e o oxigênio em água. Tá certo, pessoal? Então as ligações químicas e as reações químicas ocorrem dessa forma, tá? A nível atômico é isso que vai acontecer, tá certo? Nós vamos ter aqui uma transformação, tá? Eu tinha duas moléculas, duas substâncias que são simples, tá certo? E elas se rearranjaram e formaram uma outra molécula. A gente pode falar que é uma substância pura, mas é uma molécula o quê? Composta, tá? Porque ela é composta de gás oxigênio, de oxigênio e hidrogênio. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí como é que funcionam as reações químicas, as transformações químicas, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente ajuda a esclarecer.